Então, numa crescente aqui do nosso tema, falamos um pouco sobre esse olhar expandido, esse olhar de totalidade para a família, e agora vamos falar um pouco sobre a questão da convivência familiar e comunitária, que é um dos temas, uma das questões que mais aparecem dentro dos nossos processos, dentro das demandas que vêm para o serviço social e para a psicologia dentro da infância e juventude. Então, a doutora Noeli já falou para vocês sobre o direito fundamental à convivência familiar e comunitária, e eu queria chamar a atenção para alguns pontos que eu até já passei por eles falando sobre as famílias. Então, é precípio, está no estatuto, toda criança tem o direito a viver em família. E o nosso trabalho vai ser sempre para buscar a família que melhor tenha condições de atender o interesse da criança. Só assim, não. A nossa ideia precisa ser de empoderar essas famílias, né, de dar às famílias condições para que elas cuidem das suas crianças. Então, toda criança tem o direito de viver em família e nós precisamos apontar alguns caminhos para que essas famílias reforcem o seu papel protetivo com as suas crianças. Alguns pontos aqui que estão no slide, eu já falei sobre a questão da importância, né, do vínculo de toda a família extensa, precisa ter vínculo com a criança, isso já vai ficar mais claro logo à frente, e pensar que o afastamento da criança da família é a medida mais gravosa e mais excepcional e que deve ser aplicada por um período mais breve possível. Então, quando nós recebemos processos de medida protetiva, nós vamos ter que fazer estudo com essas famílias. E esses estudos, eles precisam ser extremamente cuidadosos, e eles precisam, a gente, né, precisa ter em mente essa pirâmide aqui, não é uma pirâmide, porque ela não tem um formato e nem era para ser, mas essa ordem de precedência que vocês estão vendo aqui nos slides que vocês estão recebendo. Então, primeiro de tudo, quando eu recebo uma medida protetiva para estudo da família, eu preciso pensar, primeiro de tudo, que essa criança tem que ficar na família dela. Esse é o primeiro ponto. Não dá para a gente pegar um processo, começar a olhar já pensando, vou sugerir acolher essa criança, vou sugerir que essa criança vá morar com a avó, né? Vou sugerir a destituição de poder familiar. Não, o olhar sempre é para estratégias de manutenção da criança na sua família de origem. Mas, Carla, às vezes não dá. Às vezes, realmente, essa família não tem condições de cuidar, por inúmeras razões. Essa família, muitas vezes, precisa ser ela antes cuidada, para que depois ela possa cuidar da sua criança. E, muitas vezes, isso não é possível de se fazer simultaneamente. A família precisa de cuidados mais complexos, e a gente não pode deixar a criança lá sofrendo violações de direitos, até que essa família reúna as condições de proteger adequadamente essa criança. Então, primeiro é ficar na família. Não tem condições, qual é o segundo olhar que a gente precisa ter? Busca por família extensa, né? Quem poderia ajudar a cuidar, assumir esse cuidado dessa criança? Seria uma avó, uma tia, alguém com quem essa criança tenha afinidade? Né, para que evite-se o acolhimento dessa criança, evite-se que ela vá para uma instituição ou para uma família acolhedora? Tem uma avó com quem ela tem vínculo, essa avó se dispõe, nós vamos fazer estudo com essa avó. Lembrando sempre, gente, que quem decide é o juiz. O nosso estudo vai sempre apontar, né, quais são os requisitos, quais são as condições necessárias para que essa criança tenha os seus direitos assegurados. E quem vai decidir isso, por óbvio, é sempre o juiz. Então, primeiro ponto, pensar em manter na família de origem, que estratégias tomar para manter a criança na família. Não tem condições, uma família extensa, é sempre a segunda opção, né? Uma avó, um tio, alguém com quem a criança tenha um vínculo e que se dispõe e tenha condições de cuidar.
Não deu, não tem, ou essa família extensa muitas vezes também está fragilizada, em situação de vulnerabilidade, de risco, aí sim a gente vem para a medida mais gravosa, que é o afastamento do convívio, também decidido pelo juiz, né? O acolhimento familiar e o acolhimento institucional são medidas que só podem ser aplicadas pelo juiz. Mas é quando a corda realmente arrebentou, né? A família não tem condições, não tem uma família extensa, ou a família extensa que tem não pode, não tem condições de cuidar. Vamos para a medida mais gravosa, breve e excepcional, que é acolher essa criança, afastar do convívio. Uma vez acolhida essa criança, o pensamento imediato precisa ser retornar para a família. Né? Do momento em que a criança entra no serviço de acolhimento, precisa-se começar a trabalhar com a família para poder empoderar, proteger essa família para que ela tenha condições de receber de volta a sua criança. Né? Normalmente, esse trabalho mais direto com a família, quem faz é o próprio serviço de acolhimento e a política de assistência social do município, junto com as outras políticas. Mas o Poder Judiciário também vai atuar, vai acompanhar, vai atuar, por exemplo, nas audiências concentradas, em que nós participamos para apoiar na análise, né, no estudo ali dessa família, nas decisões do magistrado. Também não deu. A criança está acolhida, não tem condições de reintegração, já está há muito tempo acolhida, a família não caminhou, não tem condições, não atendeu aquilo que se esperava, aos serviços que foram ofertados, realmente esgotou-se. Né? Infelizmente, existem situações em que se esgota. E aí sim parte-se para um outro processo que vocês também podem ser chamados a atuar enquanto auxiliares da justiça, que é a destituição de poder familiar. Que como posso explicar, eu ia falar que nada mais é, mas é muita coisa, né? Que é quando a justiça declara que aquelas pessoas não respondem mais como pai e mãe daquela criança, e aquela criança passa, então, a estar apta à adoção, a ser colocada numa família substituta. Então, vejam quanta coisa tem que acontecer antes em relação à convivência familiar para que a gente chegue a um processo de destituição do poder familiar. Eu preciso ter esgotado com a família de origem, com a família extensa, preciso ter tentado colocar de volta essa criança nessa família, e aí sim partir para os processos de destituição do poder familiar. E aí, atuando nesses processos, nós vamos ter que fazer uma análise muito, mas muito mais macro dessa família para ter a certeza, né? Certeza a gente nunca vai ter, mas para pelo menos ter os indícios de que essa família realmente não tem mais condições de proteger aquela criança e que se mostre para aquela criança mais vantajoso, a partir do seu interesse, ser colocada numa outra família. E só aí, depois de tudo isso, né, de feita a destituição do poder familiar, é que essa criança vai ser colocada numa família substituta, que é o nome, né, para dar adoção. Então, aqui vocês podem ser chamados a trabalhar nos processos de destituição do poder familiar, nos processos de medida protetiva, que é lá no começo, né, quando se detecta uma violação de direitos, e nós vamos fazer estudo, análise, avaliação com esta família para tentar proteger essa criança, né, assegurando para a criança, para a família, formas de garantia de direitos. Só depois, quando tudo isso se esgota, é que a gente parte para o procedimento de destituição de poder familiar, que vocês também vão poder atuar, podem ser chamados a atuar e fazer essa análise mais ampla, né? E vejam que esse é um dos processos talvez mais duros em que o psicólogo e o assistente social vão atuar dentro da infância e da juventude. Porque o nosso parecer vai subsidiar uma decisão de um magistrado que pode ser pelo afastamento permanente para todo sempre daquela criança e da sua família. Né? O nosso parecer vai subsidiar uma decisão que vai dizer que aquelas pessoas não são mais pais e mães, né, civilmente falando, daquela criança. Então, é um processo bastante duro, de muita responsabilidade,
e que nós precisamos, de fato, fazer análises macros sob pena, né, de mudar, muitas vezes, o destino dessa criança para sempre, quando ela poderia ainda ter retornado para sua família em outras tentativas, em outros contextos. Então, passando agora, a gente tem que passar tudo muito rapidamente, né? Para um outro tipo de procedimento em que os assistentes sociais e os psicólogos vão poder atuar, que é a entrega voluntária. Vocês vão encontrar muito por aí dizendo que é entrega voluntária para fins de adoção. Nós evitamos usar esse termo porque a entrega voluntária ela precisa ser olhada na perspectiva do direito da mulher de voluntariamente não exercer a sua maternidade e também para o direito da criança de crescer em uma família. Então vejam que aí entram dois segmentos de direitos humanos diferentes e complementares, né? É direito da mulher escolher não exercer, né, a maternidade e entregar esta criança para que uma outra família cuide. Mas o objetivo em si não é entregar uma criança para adoção, né? É que a mulher escolha e que a criança tenha uma família que vai ser por meio da adoção. Esse é o tipo de processo que, quando vocês forem chamados, ele exige uma atuação imediata. Muitas vezes, quando essa mulher ainda está no hospital e declara lá no hospital o interesse de fazer a entrega. Por que que é imediato, Carla? Porque tudo precisa acontecer muito rápido. Muitas vezes, quando essa mulher tem alta no hospital, ela vai embora para outra cidade, às vezes ela escondeu a gestação, então ela precisa retomar a vida dela antes que alguém desconfie. Tem muitos fatores que permeiam, que fazem com que a gente precise atuar de forma imediata. Então, dentro do procedimento de entrega voluntária, inclui esse primeiro atendimento, essa primeira abordagem à mulher que deseja entregar a criança. E dentro dessa abordagem, eu até coloquei ali os pontos principais de análise. Essa abordagem precisa dar conta de quê? Primeiro, da motivação. Nós precisamos entender por que essa mulher quer entregar essa criança. Entendendo a motivação, nós já vamos ter pistas do segundo elemento que eu coloquei ali, que é a voluntariedade. Essa é uma condição essencial que precisa ser avaliada. Esta mulher está entregando esse bebê porque ela deseja ou ela está sendo obrigada por alguém? Tem alguém ameaçando ela, alguém que deu dinheiro para ela, alguém que está forçando ela a fazer isso, ou ela está fazendo isso porque ela deseja efetivamente, né? Ela não pode estar sendo coagida a fazer a entrega da criança, e nós precisamos trazer esses elementos para dentro da nossa análise. Condições objetivas de escolha, né, que é um pouco diferente da voluntariedade, né? A voluntariedade é não estar sendo obrigada. Mas será que ela também está decidindo entregar em condições que ela teve opções de escolher? Entendem o que eu quero dizer? Será que ela não estava num contexto de não ver perspectivas à frente e, num ato desesperado, entregar esse bebê? Né? Esse primeiro atendimento é fundamental para poder compreender esses fatores. Quando a gente identifica, muitas vezes, que essa mulher está entregando naquele ato desesperado, a gente precisa identificar que fatores estão levando ela a ter essa atitude. E se existe alguma possibilidade de superar estes fatores. Vejam, em nenhum momento eu estou dizendo que é de fazer esta mulher voltar atrás, né? Obrigar ou persuadir, fazer uma abordagem que não seja afetiva, acolhedora com essas mulheres, é uma forma de violência institucional. Então, nós não estamos falando de identificar esses fatores para persuadir a mulher a não entregar, não é isso. É entender se de fato ela deseja mesmo, voluntariamente, entregar este bebê, ou se existe algo, né? Se ela está titubeando, se ela tem medo de algumas coisas, se ela está preocupada com algumas coisas, que nós percebemos que podem ser superadas para que ela fique com essa criança. O processo da entrega voluntária é um processo bastante cuidadoso. Primeiro, porque a lei assegura às mulheres que vão entregar os bebês o sigilo absoluto.
Então, se essa mulher, durante o atendimento, disser a você que ela não quer que ninguém saiba dessa criança que nasceu, isso precisa ser respeitado, e se nós violarmos esse sigilo, nós vamos responder por ele. Isso está assegurado em lei. Essa mulher tem o direito. E vocês vão ver que é muito comum atender mulheres de entrega voluntária que, inclusive, vão ter o bebê em outra cidade. Nós chegamos para o atendimento e a mulher é de uma cidade 100, 200 quilômetros, de outro estado, porque ela procura, inclusive, um lugar diferente para fazer a entrega, para evitar qualquer exposição dentro da cidade dela. Ou porque, às vezes, ela escondeu essa gestação. Tem inúmeros motivos que fazem com que essas mulheres desejem o sigilo, né? E ele precisa ser absolutamente respeitado quando solicitado. E isso implica, inclusive, quando vocês forem ler a legislação sobre a entrega voluntária, fala que essa mulher deve ser encaminhada para os serviços necessários dentro da rede socioassistencial de saúde, dentro da rede pública do município. Só que muitas vezes ela vai nos dizer: eu não quero ser encaminhada, porque eu não quero que ninguém saiba pelo que eu passei. Ou muitas vezes ela vai dizer: não, eu aceito ser encaminhada, mas eu não quero que conste em qualquer lugar que eu fiz a entrega. Então, nós vamos fazer um encaminhamento para a rede, como qualquer pessoa que encaminharíamos para a rede, sem vincular isso à entrega voluntária. Eu não vou me delongar sobre a entrega, eu até deixei para vocês ali no slide, tem a capa do manual do Conselho Nacional de Justiça sobre a entrega voluntária. Esse manual é um material fantástico, extremamente completo, e ele tem fluxos e ideias ou noções de como deve ocorrer a abordagem, o atendimento a essas mulheres, a essas pessoas que desejam entregar os filhos. Então, quando se depararem com um processo de entrega voluntária, ir ao manual do CNJ, ler, estudar, seguir os passos ali, inclusive quando eu coloco ali motivação, voluntariedade e tudo mais, tem explicações nesse manual do CNJ do que é cada item, do que nós temos que olhar, como que tem que ser um relatório dessa abordagem da entrega voluntária. Normalmente, no procedimento da entrega voluntária, nós atendemos a mulher uma ou até duas vezes, porque às vezes elas procuram a justiça para, antes do bebê nascer, já declarar a entrega. Então, nós fazemos um atendimento inicial, uma acolhida, e depois, quando o bebê nasce, nós vamos ter que fazer essa outra abordagem mais ampla, mais macro, para produzir um relatório que vai para o magistrado, a magistrada, tomar uma decisão acerca dessa entrega, homologar essa entrega voluntária. Quando a mulher não, né, quando a pessoa não procura antecipadamente a justiça, muitas vezes nós vamos acabar fazendo um atendimento só. Então, vejam, é uma grande responsabilidade, porque é um atendimento que precisa ser muito, muito, muitíssimo acolhedor. Ele precisa não ter um caráter de julgamento. Aqui, estas questões da entrega voluntária muitas vezes perpassam questões religiosas, que as pessoas julgam essa mulher porque ela teve o filho e não quis ficar, questões culturais, e nós, enquanto profissionais formados e capacitados, nós não podemos reforçar esses comportamentos. Pensem o tamanho que já é a dor de uma mulher que decide entregar o seu filho. Por mais que ela não queira exercer a maternidade, algumas não querem, outras não podem, outras não têm condições, mas vocês vão deparar com mulheres que efetivamente não querem exercer a maternidade e decidem pela entrega, né? E nos cabe acolher de forma afetiva essas decisões dessas mulheres e não julgar, né? Até para que isso não influencie o nosso atendimento e o nosso parecer técnico, que tem que ser sempre imparcial. Então, creio que sobre a entrega é isso. Busquem o manual do CNJ, ele está ali a capa. Se vocês derem ali no buscador, no bom e velho Google, vocês vão encontrá-lo, baixem em PDF e vocês vão ter mais informações sobre a questão da entrega. Então, passando agora por um outro ponto que tem a ver com tudo o que a gente estava falando, é a importância do trabalho em rede. Eu sei que para vocês que vão atuar pontualmente em processos que não são servidores da justiça, não estão inseridos cotidianamente, é mais difícil fazer uma articulação com a rede de proteção.
Porém, sempre que você pegar um processo de medida protetiva, vai ser inevitavelmente necessário que você faça um trabalho, um contato, ainda que seja por e-mail, pelo telefone, uma visita institucional, com os demais órgãos que atendem essa família. Então, não me basta saber, eu posso até escrever lá, a criança, a mãe diz que a criança está estudando na terceira série no colégio tal. Mas como que é essa criança na escola? Muitas vezes chega a ser necessário mesmo que a gente tenha informações. Como que é a interação? Essa criança está frequentando? Porque às vezes ela nem estava frequentando. Não, ela está frequentando, mas ela chega na escola em condição assim, em condição assado, né? E na saúde? Como é que está o atendimento dessa criança na saúde? O pessoal da saúde já conhece esse caso, eles têm mais informações para dar. Como é que a gente pode, né, ter um panorama mais global dessa família? Vejam que aqui tem que ter um extremo cuidado. Eu não estou falando de contatos com a rede, de trabalho em rede, para investigar a família. Não é isso, não é ficar buscando provas contra a família, ligar lá na saúde e falar: ah, não vacinou, vou botar no meu relatório que essa mãe não vacina essa criança. Não é isso, é de entender, né? O que é que vocês estão fazendo? Vocês já conhecem essa família? Que tipo de atendimento ela já teve acesso? Está indo na escola, tem atendimento médico, frequenta alguma atividade de cultura, de esporte, de lazer dentro de algum serviço público, no sentido de conhecer esta família e prospectar que tipo de atendimento a gente pode sugerir para essa família. Então, de repente, eu penso lá, essa família, essa mãe precisava ser inserida no CAPS, receber atendimento psicossocial. Mas eu entro em contato com a saúde e a saúde nos conta, não, ela já veio, ela já esteve aqui por um tempo, ela já teve alta. Nesse sentido, para que a gente possa prospectar, não redundar em encaminhamentos por onde essa família já passou, porque muitas vezes a vida dessas famílias que estão dentro do sistema de justiça é um calvário. Vai daqui para lá, é encaminhada daqui para lá, da saúde para a educação, da educação para a assistência social, da assistência para o conselho, e essa família vive um calvário. E vocês vão ver que, não raro, elas falam: eu não fui mais, eu não procuro ninguém mais, porque ninguém resolve a minha situação. Porque elas estão cansadas de serem encaminhadas daqui para lá, de lá para cá, o tempo inteiro, e muitas vezes não ter acesso aos serviços que elas efetivamente precisavam, né? E elas vão caindo num descrédito do poder público. Ah, eu não vou mais lá porque ninguém resolve mesmo. Eu não vou mais lá porque ninguém me oferece, ninguém me dá o que eu preciso, né? Então, muitas vezes é um trabalho de reconquistar a confiança dessa família no poder público para que ela possa aceitar aquilo que é ofertado. E isso nós só fazemos em rede. E algo que é muito importante de ter em mente é que dentro do Poder Judiciário nós não fazemos intervenção. Então, nós dependemos obrigatoriamente da rede de serviço. Não fazemos intervenção, que eu digo, no sentido, nós não ofertamos serviço de saúde, nós não ofertamos serviço de assistência social, não tem programas, nem serviços, nem projetos de atendimento direto à população dentro do Poder Judiciário, porque isso é tarefa do Poder Executivo. Então, para que nossa ação seja de fato assertiva, precisamos trabalhar em conjunto com a rede, sob pena de, como eu disse, virarmos laudistas, né? Fazer laudo que subsidia a decisão do juiz, que muitas vezes não vai assegurar direitos às crianças e aos adolescentes. Então, agora, como eu comentei com vocês, nós tínhamos dividido, né, em duas partes, uma parte maior que já foi, e agora eu vou entrar um pouquinho na atuação do serviço social. Por que que eu digo um pouquinho? E aí eu convido vocês também a assistir a outra aula. Alguns pontos específicos da atuação do serviço social, eles são comuns à família, à infância e juventude, principalmente essas duas competências. Então, na aula da Vanessa Dourada, também dentro desse curso, ela já comentou com vocês sobre a questão dos laudos, dos pareceres, dos documentos técnicos que a gente precisa produzir, e eu não vou me delongar, porque vocês têm acesso a isso lá na aula dela também, e não se difere muito, né, em relação aos documentos técnicos, as questões éticas e tudo mais.
Então, tratando um pouquinho sobre essa questão do serviço social, primeiro ponto que é importante, que eu acho que a Vanessa já deve ter falado para vocês também, é que antes de sermos auxiliares da justiça, nós somos assistentes sociais. E isso implica dizer que nós precisamos seguir as regras, as normas e as legislações afetas à nossa profissão. Quando nós passamos a trabalhar para o judiciário, nós estamos também implicados às normas do judiciário, mas nós não podemos abandonar as nossas normas. E também não podemos abandonar o nosso projeto ético-político. O que diz o projeto ético-político do Serviço Social, em suma? Que nós temos um compromisso inalienável com os direitos humanos, com a classe trabalhadora. Então, quando eu vou olhar um processo, quando eu vou olhar para uma família e realizar um estudo, eu preciso ter em mente qual é o meu compromisso, que é com os direitos, com a garantia de direitos das famílias. Então, a minha construção do meu laudo, do meu estudo, do meu laudo ou do meu relatório decorrente desse estudo, ela precisa estar sempre alinhada à garantia dos direitos humanos. Porque os nossos princípios éticos, eles não são alienáveis, né? Os nossos princípios éticos, eles são firmes e eles precisam ser seguidos em qualquer contexto que estejamos inseridos. Então, o serviço social, dentro do Poder Judiciário, vai, dentre outras atividades, mas para vocês que, né, são auxiliares da Justiça por meio do cadastro de auxiliares da Justiça, vocês vão trabalhar muito, 90% do tempo, em estudos, né? Estudos sociais, que provavelmente vocês vão receber com o nome de estudo técnico, porque é o que diz o Código de Normas do Tribunal de Justiça. Então, o juiz vai pedir um estudo técnico para você, assistente social, ou para o psicólogo. No caso do assistente social, um estudo técnico vai ser um estudo social, inevitavelmente. E para que esse estudo social é feito? Para subsidiar a decisão do juiz. Então, vejam que aqui nós temos uma tensão, e não entendam o termo tensão como algo negativo. Mas eu tenho um compromisso, é uma tensão presente, eu tenho um compromisso com a garantia de direitos, e eu também tenho um compromisso que é de dar uma resposta, né, de apresentar subsídios para que o magistrado, a magistrada, tome a sua decisão acerca daquela criança. Quanto mais garantidor for o meu parecer, mais garantidora também tem chance de ser a decisão do magistrado e da magistrada. Então, é isso que nós temos que ter em mente, né? Propor encaminhamentos, propor medidas que venham a restituir e garantir os direitos da criança e da família. Para poder elaborar esses subsídios, para poder fazer o nosso estudo social, nós gozamos de autonomia técnico-profissional. O que implica essa autonomia técnico-profissional? Nós temos o direito, né, nos é assegurado escolher os instrumentos que nós vamos utilizar para poder trabalhar com as crianças e os adolescentes, com essas famílias. Então, somos nós quem vamos definir se nós vamos fazer visitas domiciliares, visitas institucionais, entrevistas individuais, entrevistas grupais, observação. Então, o magistrado e a magistrada, eles vão normalmente demandar de nós perguntas que chamamos, né, de quesitos. Então, eles vão dizer, olha, eu requero estudo técnico, né, sobre a criança tal, com vistas a tal coisa, ou que se responda, ou que se avalie qual é o familiar que melhor reúne condições para cuidar dessa criança, quais são os direitos que essa criança precisa ter restituídos. Então, o juiz vai nos fazer perguntas, né? E nós precisamos fazer esses estudos macros para poder responder a essas perguntas, sempre de forma e olhando para a possibilidade da garantia de direitos.